Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse encontro dos mensageiros aqui no canal do YouTube, aqui no canal do Instituto Zen pelo YouTube. E hoje vamos dar continuidade ao nosso encontro semanal dos estudos de André Luiz no livro Os Mensageiros. E hoje entraremos nos capítulos 36 ao 40. Então, para você que está acompanhando os nossos estudos, lembre-se que todas as aulas anteriores a essa estão gravadas aqui no nosso canal e você pode acompanhar elas, né? Entrando aí no nosso, assinando o nosso canal, assinando ou acessando o nosso canal, e lá você terá acesso a todas as aulas do livro Os Mensageiros e também todas as aulas do livro Nosso Lar, que nós já estudamos e já fizemos todas as reflexões a respeito desse livro também. E agora nós estamos no livro Os Mensageiros, estamos quase na reta final desse livro e eu fico bem contente que você está me acompanhando nesses estudos. E no mais, eu desejo uma boa noite para todo mundo que está entrando na sala. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. E como em todas as noites de terça-feira, a gente tem muito estudo e tem bastante reflexão para a gente fazer a partir dos capítulos que a gente for estudando aqui no livro dos Mensageiros. Se você está entrando, seja bem-vindo. Para você que está vindo pela primeira vez aqui no canal do YouTube, muito obrigado por você estar fazendo parte dessa família. Aos que já vêm nesses estudos há muito tempo, que já vêm acompanhando os estudos há muito tempo, fico muito feliz por você se dar essa oportunidade do estudo edificante, do estudo de reforma, né? Onde a gente busca ampliar as nossas visões perante a espiritualidade e também perante a nossa vida cotidiana, né? Fazendo uma reforma interior e buscando novas perspectivas para a nossa vida. Bom, como é de praxe toda terça-feira, eu peço que você procure um lugar calmo aí na sua casa, um local tranquilo, para que a gente possa fazer então esse primeiro momento de reflexão, né, onde a gente possa entrar então em contato com os nossos seres espirituais, com o nosso mentor, com os benfeitores espirituais que vêm para a nossa casa e que trazem toda essa harmonia para o nosso ambiente e também nos trazem o discernimento a respeito de todo o estudo que nós vamos ter durante toda essa noite. Então, se você estiver fazendo algo, deixe de lado nesse instante, coloque aí do ladinho e procure um lugar calmo, tranquilo, no sofá da sua casa, na sala ou no seu quarto, se você está no seu quarto, para que a gente consiga entrar nesse momento de reflexão. E assim que você achar seu local, feche os teus olhos, entre nesse processo de calmaria, de tranquilidade. Inspira bem fundo e vai suavizando a mente, tranquilizando a tua mente. Inspira e expira várias vezes, acalmando, entrando na sintonia da música. Deixando-se levar pelas ondas de calma, de tranquilidade. Esquece nesse momento o dia que você teve. Lembre-se agora desse momento que você está vivenciando, desse momento que você está aí junto com a espiritualidade, essa conexão de todas as terças com esses benfeitores espirituais, dando-nos a oportunidade de poder estar em um pequeno instante em conexão com esses seres que tanto nos ajudam, que tanto colaboram conosco no nosso dia a dia. Vamos levantar os nossos pensamentos aos céus nesse instante, em uma fração de agradecimento por tudo aquilo que nós vivemos até hoje, por todos os aprendizados,
por todas as situações vividas que foram de muita importância para nós. Mesmo que o nosso consciente ainda não crie essa concepção da importância, mas a nossa alma sabe que era necessário passar por cada situação, boa e não tão boa assim. Traga para o seu coração a vibração de paz, de amor, de tranquilidade, de bem-estar. Sinta ao seu redor toda a espiritualidade de luz, sorrindo para você, agradecendo por você se permitir viver esse momento. Sinta essa energia, sinta essa luz. E vamos vibrar num só pensamento, numa só frequência. E pedir que o nosso mentor possa nos auxiliar nessa noite a entender profundamente cada parte que André Luiz nos traz desse livro, para que eu possa ainda mais mudar o meu ser, mudar a minha postura, mudar os meus pensamentos. E nessa conexão profunda que nós estamos com os seres espirituais nesse instante, leve a sua mão ao coração e agradeça. Agradeça por esse momento. E assim, lentamente, você vai abrindo os seus olhos, se conectando com o aqui e agora, com esse momento. Ainda nesse sentimento de paz, de tranquilidade. Pegue o seu livro, para que você possa acompanhar os estudos. Se você não tem o seu livro aí junto com você, não tem problema. A gente faz a leitura integral do capítulo e a gente vai discutindo. Basta você acompanhar toda a live, toda a transmissão, que automaticamente você vai acompanhar toda a leitura. Então, vamos dar início a esse primeiro capítulo, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 36 ao 40 e vamos dar continuidade ao estudo. Então, no capítulo anterior, foi-se feito o Evangelho do Lar, ali na casa da Dona Isabel, e agora nós vamos dar então continuidade ao capítulo e vamos então entrar no capítulo 36, que fala Mãe e Filhos. No comentário evangélico, eu recolhia observações interessantes, tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna.
Enquanto que a nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido os 7 anos, aproveitando o momento da palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também se assim, mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Joaninha interveio acrescentando: Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo de Dona Cora, que Dona Cora nos trouxe no domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continuou auxiliando-nos. E voltando-se para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza da proteção de Jesus. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade, como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora, tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Se nós não tivéssemos a senhora, tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam alguma coisa. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. A viúva que se conformava visivelmente, ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: Muito bem, minha filha. Nunca devemos reclamar, e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação que estivéssemos em mesas lautas. Observei, porém, que o menino não compartilhava daquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando sorria irônico e insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente: Mamãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance.
Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode e nem sempre consegue entender a divina proteção como conforto viciado a que se entrega a mais das vezes o viciado a que se entrega as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza. E em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o Rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou: não estamos aqui no jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andamos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia sem irritação: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para sua mãe. E se eu insistir? Perguntou o mal-humorado pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu-o calar-se a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a casa. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita: Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário já está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Então aqui nós temos bastante ensinamento, né? Primeiro, a questão
de comparação, né? A gente tem muito isso, né? De compararmos a nossa vida com a vida de outras pessoas. De perceber o que nos outros tem a mais que está faltando em nossa vida. Então, eu percebo isso muito dentro das constelações, né? Onde as pessoas, elas olham muito mais para as coisas que faltam na vida e desprezam muito as coisas que tem de bom na vida delas. Elas não dão valor para aquilo que tem de bom na vida delas. Então, esse é um erro que muitas pessoas cometem. E automaticamente vivem em busca de algo que, às vezes, não vai acrescentar em nada para a sua vida, né? Então, por tanto olharem para as coisas que faltam, parece que elas nunca vão ser felizes porque sempre está faltando alguma coisa e não dão valor para aquilo que elas têm ao seu redor. Não dão valor a uma família feliz, não dão valor a uma organização familiar tranquila, não dão valor à saúde física. No entanto, estão sempre procurando coisas a mais, coisas que faltam, às vezes muito na questão material, né? Sempre aquela busca incessante por ter, né? E, no entanto, as pessoas se esquecem de que o mais valioso é ter uma vida feliz, uma vida saudável, né? Então, parece que elas não são felizes com o que têm. Então, uma dica que eu dou para você, olhe para o teu redor, olhe para a sua vida. Comece a olhar para a tua vida, para as coisas que você tem. Dê valor para as coisas que você tem. Você vai perceber que a tua vida é muito importante e que as coisas que você tem são extremamente necessárias para a tua vida. Olha para a tua saúde, olha para o teu bem-estar. Ah, Dimas, mas eu sou uma pessoa doente. Busque entender a sua doença. Ah, eu sou uma pessoa que sofre. Por que sofre? O que é o sofrimento se não um aprendizado para a nossa vida? Perceba esses pequenos detalhes. Esse capítulo nos remete a essa reflexão, para que a gente comece a perceber as coisas que nós temos e não as coisas que nos faltam. Não enalteça o que falta, enalteça o que você tem. Tá? Continuando, falaram também um pouco sobre a questão da comida. E essa é uma questão bem interessante porque a gente precisa tomar cuidado, principalmente com o nosso templo sagrado, o nosso corpo, porque nós vamos responder pelo nosso corpo também. Então, como você está cuidando desse templo? Como você está cuidando da sua saúde, com a sua alimentação? Você está cuidando da sua alimentação? Você está cuidando da sua saúde? Perceba isso. E por fim, a questão de termos esse momento do Evangelho na nossa casa, né? De termos esse momento, desculpa, não é do Evangelho, é da pobreza. É isso que eu queria falar, da pobreza e da riqueza, por fim do Evangelho. Essa questão da pobreza e da riqueza é algo que sempre mexe muito com a gente. O que é ser rico para você? Eu deixo essa interrogação para você hoje, nessa noite de terça-feira. O que é ser rico para você? Rico para você é ter dinheiro, ter bens, ter vários bens? Ou rico para você é ter uma vida feliz, uma vida saudável, com o pouco que você tem? O que é melhor? Perceba muito profundamente as palavras de Dona Isabel, onde ela fala dessa questão da riqueza e da pobreza com muita maestria. Feliz é aquele que é pobre ou aquele que tem o necessário para viver a sua vida, porque ele tem menos débitos espirituais. Coitado daquele que tem muitos bens, porque ele vai ter que saber administrar isso muito bem. Ele vai ter que lidar com todas essas questões. E essas questões são difíceis do lado de lá. Lidar com o orgulho, com a vaidade, com a ganância, com as pessoas que se aproximam por interesse. Então olha
Quantos desafios uma pessoa que tem dinheiro possui? E dinheiro, minha gente, não compra felicidade. Compra momentos, mas não compra felicidade. Ela compra um momento feliz. Uma viagem, uma casa, um carro. Ela compra momentos. Agora, quando você faz um planejamento para você conseguir esse bem, digamos assim, eu vou fazer um planejamento para conseguir comprar a minha casa. Todo o dinheiro que você for investir na sua casa, a hora que você tiver a sua casa, o valor que você vai dar para a sua casa é completamente diferente do que se você tivesse dinheiro sobrando e simplesmente comprasse a sua casa. Entendem a diferença? Por quê? Porque nessa construção da compra da sua casa ou da construção da sua casa, quando você não tem muitos bens, quando você junta o dinheirinho necessário para você construir as suas coisas, o valor agregado de amor, o valor agregado de desejo, de felicidade em cima daquele bem é muito maior do que simplesmente ter comprado por comprar. Entendem? Coloque isso na sua cabeça. O dinheiro só compra momentos de felicidade. Mas a verdadeira felicidade está dentro de você. Não está no dinheiro, mas está dentro de você. Na transformação que você pode fazer. E ser rico é um compromisso muito maior do que da condição de ser pobre. Não miserável, né? Como a Dona Isabel coloca. Mas aquela condição de que a pessoa precisa lutar para conseguir as suas coisas. O dinheiro sempre está ali contadinho todo mês. Perceba em toda a tua trajetória, perceba se em algum momento já faltou para você. Se faltou comida na mesa. Se teve dias que você não pôde se alimentar. E se faltou em algum momento, por exemplo, na sua infância, como você está hoje? O que isso acrescentou para a tua vida? O que essas ausências, essas faltas acrescentaram para a tua vida hoje? Você não se tornou mais forte? Você não deu um valor diferente às questões materiais? Perceba esses momentos, perceba essas pequenas situações. Eu tenho certeza que se lá atrás, no passado, te faltou alimentação, te faltou, digamos assim, proventos, hoje você se torna uma pessoa completamente diferente, mais forte, mais determinada naquilo que você quer e dando muito mais valor às coisas que você conquista. E por fim, de novo, vou comentar com vocês a importância do Evangelho no lar, né? Levem esses encontros que nós temos terças-feiras com muita importância para o lar. Né? Faça desses momentos um verdadeiro evangelho na tua casa, onde você se conecta com a espiritualidade e onde você permite trazer esses aprendizados nessa 1 hora e meia, 2 horas que a gente está aqui toda terça-feira. Tá bom? Então, pense bastante nisso que eu te falei e vamos então para o capítulo 37 no Santuário Doméstico. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza das nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Olha que interessante essa parte, né?
Então, o ambiente era tão iluminado que não se fazia ali presente nenhuma manifestação de baixa vibração, né? Então, mesmo nos alimentos, não tinha nenhuma, digamos assim, nenhuma bactéria, nenhum vírus que pudesse, de alguma forma, atrapalhar, digamos assim, ou manifestar tanto a alimentação no espiritual como no físico também. Interessante isso, né? E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois de 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam, a claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente colheu um cravo perfumoso, num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la na haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia, quase que de súbito. A senhora repreendeu-a com o calor. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo, bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora de nosso lar, que veio ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Essas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Então aqui, Vicente então fala que durante a noite, né, confirmando que durante a noite a gente pode sim nos encontrarmos com as pessoas que gostamos, que talvez já tenham desencarnado. Podemos nos encontrar com outras pessoas no espiritual. Podemos ir a outros lugares. Isso se chama de desdobramento. Então, todas as noites a gente faz esse desdobramento, né? E viaja, né? Para encontrar pessoas que a gente ama, pessoas que, às vezes, na sua família aí, alguém que já partiu e que você vai de encontro a ela, que você vai encontrar ela e você vai ter esse encontro com essa pessoa. Assim como você pode ir para outros lugares também, né? No vasto mundo, né? Viajar por esse vasto mundo pelo espírito. Então isso se chama de desdobramento. Então o nosso corpo físico à noite deita e o nosso espírito desdobra e viaja, né? Muito dependendo com as energias, com as egrégoras que nós estamos inseridas, né? Por exemplo, como foi o nosso dia? O nosso dia foi muito intenso, tivemos muitas irritações no nosso dia, a gente se irritou demais, a gente brigou muito. Então perceba como que foi o teu dia, de que forma foi o teu dia, porque isso reflete muito na tua hora de sono. Então, Dimas, quer dizer que todas as imagens que eu tenho quando eu acordo de manhã cedo foi porque o meu espírito realmente vivenciou isso? Não. Muito pouco é lembrado, né, dessas nossas viagens no espiritual. Então, a espiritualidade,
muitas vezes não nos permite lembrar de todos os encontros que tivemos, de todas as coisas. E propriamente a nossa consciência física, né, pela densidade da matéria, faz com que a consciência mais sutil não prevaleça. Então, automaticamente, quando a gente acorda de manhã cedo, a gente não lembra das coisas. E muitas coisas são o nosso imaginário. Por coisas que a gente viu, por coisas que a gente ouviu, tá? Então, a nossa imaginação ela é muito fértil e ela cria muitas coisas, tá? Então, perceba, né, que nem tudo realmente é espiritual. A nossa mente, ela pode sim, nosso espírito sim, pode sim viajar à noite. Então, quanto mais a gente tiver num caminho de reforma, num caminho edificante, num caminho de paz, de luz, de transformação, mais probabilidade a gente tem de viajar no espiritual e de encontrar com as pessoas que a gente deseja, né? Ou estar no espiritual tomando aulas e assim vai. E agora, quando a gente tem uma mente muito agitada, né? Ou se a gente tem uma vida muito desregrada, automaticamente muito do que acontece nos nossos sonhos e que a gente lembra de manhã cedo são questões muito do nosso imaginário, tá? Percebam isso. Vamos continuar. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante as sensações de sossego, eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15.000 quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constituem. A essa altura dos esclarecimentos, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei, com espanto, que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Procuravam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadira o coração. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestres, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E demonstrando interesse em valorizar a lição
A lição do minuto acrescentou: observe como se inclinam para cá, fugindo da saída, em seguida espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca podemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que ascende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Daí a momentos, penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu querido marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: Observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura dessa mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então aqui temos também alguns ensinamentos, né? Primeiro, a da chuva com os espíritos que estão nas trevas, né? Então, como o Vicente colocou ali, a Aniceto colocou, na verdade, e eu já falei em outras aulas para vocês, na rua nós temos muitos espíritos transeuntes, né? Muitos espíritos que vagueiam ali na rua, que estão ali caminhando na rua. Então, a rua é sempre, digamos assim, um lugar que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente conecta, porque na rua a gente é muito suscetível a receber influenciações de baixas vibrações e automaticamente nós nos conectarmos com entidades, né, com espíritos que ainda não têm uma maturidade espiritual, né, não tem ainda um caminhar espiritual de luz, digamos assim. Então, automaticamente, eles se conectam, fazem com que nós entremos na baixa vibração e nos conectemos a eles. Eu já falei sobre isso em uma aula anterior. E outra questão que nos traz hoje, Vicente falou da chuva, né? Que toda vez que se forma uma chuva, esses espíritos procuram um lugar para se abrigar. Então, porque ainda eles estão conectados a essa materialidade da Terra e eles sentem ainda a chuva bater sobre seus corpos, eles ainda sentem a chuva molhar-lhes e automaticamente então eles procuram um local onde eles possam se refugiar. Então, primeiramente eles procuram casas que realmente sejam de baixa vibração, né? Então, bares, botecos, que mais? Casas noturnas, que estejam com as portas abertas, digamos assim, e que ali eles possam se refugiar e ali eles se sentem em tranquilidade, né? O ambiente deles, né? Na vibração deles.
E se eles não encontram, eles vão procurar alguma casa que esteja com as portas abertas. Então, como a materialidade ainda é muito presente, eles precisam que a casa esteja com as portas abertas, né? Para que eles possam entrar e ali se alojar. Então, uma dica que eu dou para vocês, quando chove, fechem sempre a porta da sua casa, né? Principalmente a porta de entrada, que dá de frente para a rua, né? Porque ali, realmente, algumas entidades elas podem vir a entrar na sua casa e ali passar um tempinho enquanto que a chuva está ali acontecendo. E se ela encontrar ali alimento, né, para o espírito, ela vai ficar ali, ela vai se alojar ali. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. Parece simples, mas a gente precisa ter essa atenção. Eu garanto que muita gente não sabia disso, né? E outra coisa que no final aqui, Vicente fala, Aniceto fala, da questão da paz do espírito, né? Então, que Dona Isabel, então, em desdobramento, sai do corpo, se encontra, então, com o marido dela, né? E ali eles, então, vão ter uma reunião, eles vão ter um culto em outro lugar, eles vão para algum outro lugar e automaticamente deixam as crianças e os espíritos das crianças em companhia desses irmãos que estão ali na casa deles nesse instante, né? Então, esse desdobramento, quanto mais se está na luz, né, aquilo que eu falei antes para vocês, então, quanto mais se está na luz, né, mais fácil se torna esse desdobramento, mais fácil é você estar no caminho da espiritualidade, mais fácil você se encaminha para a espiritualidade também, porque eles te auxiliam nesse ponto, tá? Então, temos essa reflexão no capítulo 37. E vamos então para o capítulo 38, atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora, começava o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo, às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual, na esfera a que nos encarnados chamariam de sono. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa utilizando lugares comuns contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores atividades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhe fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes,
enfraquecidos. Veja aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se a neta lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos, a breve tempo, que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo, a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei, intrigado, ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as miudências do fato, acrescentando que viu no sono uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, na qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, indagou Vicente curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também.
A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Passei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo minhas elucubrações, o devotado mentor dirigiu uma palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame na teoria famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontecem aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se afetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. Então, capítulo 38, falamos sobre as questões, então, dos sonhos, né? Então, Aniceto explica um pouquinho essa questão do sonho, trazendo-nos essa reflexão de que nem tudo que a gente sonha verdadeiramente é o que o nosso espírito vivenciou, né? Então, claramente. Então, poucas as vezes e raras as vezes são as oportunidades de que nós vamos dormir à noite, nosso espírito se desdobra e assim a gente vai vagar no mundo espiritual e encontrar pessoas e conseguir voltar para o mundo físico com todas as lembranças daquilo que a gente teve no espiritual. Isso é muito raro, gente. Muito raro. Né? Então, a maioria das vezes, nós não conseguimos nos lembrar e a maioria das vezes nós estamos viajando dentro das nossas questões, né? Dentro do nosso imaginário. Fora quando às vezes a gente, dependendo do grau, a gente não vai para uma reunião de vibrações inferiores. Né? Então, é como se na vida real a gente, em vez de ir para uma palestra espírita, numa casa espírita, a gente vai para a esbórnia, digamos assim. Né? Então, ao invés da gente ir para um lugar edificante, para uma reunião edificante, a gente vai para uma reunião de baixas vibrações. Isso existe, Dimas? Isso existe. Nós caminhamos no umbral também? Caminhamos no umbral também. Né? Caminhamos em mundos trevosos? Depende muito. Né? Depende muito de como é a nossa vibração. Por isso que nós precisamos, né, assim como
Aniceto fala aqui no final, né, a última frase, né? Então ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. O que é dormir para o bem? Dormir com consciência tranquila, serenos, de que fez o bem durante todo o dia, de que manteve as suas vibrações positivas, de que faz a sua reforma, que trabalha o seu ser, que trabalha o seu espírito, né? Que tem uma alma de fraternidade, que tem uma alma boa, que não vê maldade nas pessoas, né? Ele vê, sim, injustiças, mas reconhece que a justiça maior é a justiça de Deus, que, nós não estamos aqui para julgar e condenar nada, justo porque nós também não sabemos o que vai nos acontecer daqui a uma hora, daqui a algum minuto ou daqui a algum tempo, né? Então, tudo isso a gente precisa também levar em consideração. Então, o julgamento, né, a questão do julgar, precisa se tomar muito cuidado, né? Então, a gente julga muito em pensamento, né? Às vezes nós nem falamos, mas a gente julga muito em pensamento. Basta a gente perceber, por exemplo, as notícias que acontecem, né? A gente acompanha o noticiário e de repente aparece uma notícia ali e volta e meia a gente já está no meio daquela vibração negativa e julgando a pessoa sem antes mesmo de a gente saber os verdadeiros motivos. E automaticamente, quem somos nós para julgar? Certo? Sendo que a nossa própria mente talvez ainda nos condene, né? Então, não temos capacidade nenhuma para julgar nesse momento. Não podemos, na verdade, julgar ninguém. E não temos esse direito de fazer julgamentos. Então, quanto mais você se mantém no caminho reto, quanto mais você se mantém numa boa vibração, maiores as probabilidades de você ser levado a esses encontros, ou essas reuniões, ou essas palestras e coisa e tal, né? Então, às vezes, eu me lembro de sonhos, às vezes eu me lembro que quando eu estava muito na casa espírita, trabalhando bem no começo com os estudos de André Luiz, eu era levado para reuniões no espiritual. E eu me lembro dessas reuniões, eu falava com os meus alunos, eu lembro dessas reuniões, e uma reunião que me chamou muita atenção é que eu estava numa sala muito grande e tinha uma mesa de cristal. Ela era toda de cristal, assim, vidro, né? Toda transparente de vidro, mas para mim era cristal. Eu acho que era cristal, não era vidro, era cristal. E tinham várias pessoas assim sentadas nessa mesa. E eu não lembro, não recordo o que estava sendo discutido, que é a velha questão aqui, né? Que acontece ali no começo, que a Aniceto fala que ela não vai lembrar de todas as palavras que a velha falou, né? E comigo foi a mesma coisa, então eu não lembro todas as palavras. Eu lembro de estar numa sala grande, tinha essa mesa grande, várias pessoas sentadas ao redor dessa mesa, e era se discutido ali alguma coisa, era comentado alguma coisa, mas eu não recordo o que era. E em outras oportunidades, eu via muitas vezes, e várias vezes em noites consecutivas, eu me lembro de estar sentado no pasto, num gramado de uma árvore bem grande, bonita, e tinha uma brisa leve, assim, era numa colina, assim, eu lembro que eu conseguia olhar para baixo, assim, e via um vale. E ali estava o irmão Antônio, e tinha várias pessoas sentadas, é como se o irmão Antônio estivesse palestrando ali, né, fazendo uma reunião, fazendo uma palestra, e a gente estivesse sentado ali ao redor dele, escutando ele falar. E era debaixo de uma árvore, no alto de uma colina, assim, e tinha uma brisa bem leve, assim, batendo. E isso eu nunca esqueço. Era muito bom. Quando eu acordava de manhã cedo, eu lembrava desses sonhos. Isso foi muitas vezes, seguidamente, assim. Né? Hoje eu lembro pouco, né? Por quê? Porque a nossa mente não nos deixa lembrar, né? A nossa mente é muito agitada, então nós não nos damos a oportunidade de estarmos com a nossa mente tranquila, serena, né? A nossa mente é muito agitada. Então, eu ultimamente estou muito agitado, né? Eu vejo por mim, eu falo por mim. Então, eu estou muito agitado. O cotidiano, as preocupações, o dia a dia, as questões que a gente está atravessando. Então, automaticamente, eu estou relaxado nesse ponto de trazer uma tranquilidade mental. Então, deveria mais, né? Tirar o tempo, meditar, tranquilizar a minha mente, tirar algum tempo para fazer algumas terapias para mim e coisa e tal, né?
mas eu percebo que ultimamente eu também estou relaxando nesse ponto, né? E automaticamente, se eu começo a fazer isso, né, se a gente faz esses movimentos, automaticamente eu vou trazendo mais tranquilidade para minha mente. Automaticamente a minha vida vai ficando melhor, eu consigo criar mais discernimento e automaticamente a espiritualidade consegue se aproximar mais e me ajudar mais. Mas a gente não consegue muitas vezes fazer esses movimentos, né? Mas por culpa nossa mesmo, né? Não porque tem alguma interferência, mas nós somos os culpados por isso, né? Então precisamos tirar esse tempo, sim, né? Para cuidar da gente e coisa e tal. Então até me deu um clique agora, quem sabe a partir dessa semana eu já não começo a fazer diferente algumas coisas, né? Talvez eu não tinha parado para pensar nisso ainda, né? No meio das minhas agitações mentais, eu não tinha parado para pensar que eu preciso desse tempo para me reconectar sempre com a espiritualidade, né? Então, mais um motivo para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa vida. E vamos então para o capítulo 39. Trabalho incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular, informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias. De acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era o que disse o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados e ignorantes congregados para o mal. Entretanto, ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos da faina espiritual. O dia raiava agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos, e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto deveria, e deixou-se empolgar por entidades maléficas, que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a esse posto de servir de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos,
há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiraram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos, que a seara é grande, há trabalho para todos, e cumpre-nos reconhecer que essa oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não. Muitos como nós fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não, Idelgardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Neste ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você, ao Idelgardo, a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos da tarefa para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa. E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Idelgardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel,
para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus! Exclamou Vicente admirado. Quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor, como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Então aqui temos um ensinamento muito grande, que é a questão de que nem todos os espíritos são ajudados, né? Amplamente, digamos assim, pela espiritualidade. Nem todos eles são levados, por exemplo, para uma reunião, para um trabalho edificante, coisa e tal. Precisa, por parte deles, também haver a cooperação. Precisa-se ter, por parte deles também, o mínimo esforço, né? A gente fala do mínimo esforço, né? Então, eles também precisam querer estar dentro desse processo de busca, de reforma, de aprendizado. Então, o que nós podemos trazer disso para a nossa vida? Há pessoas que a gente gosta muito, a gente estima muito, né? Pessoas encarnadas, eu estou falando, pessoas que convivem conosco. A gente gosta muito, a gente gostaria muito que, às vezes, essas pessoas, elas tivessem, talvez, num olhar, numa consciência, num olhar espiritual, num olhar de reforma, num olhar de, digamos assim, de ter um olhar diferenciado para a vida, talvez como nós temos, né? Um olhar um pouco mais aguçado já para a vida, de uma maneira diferente. E a gente gostaria que essas pessoas queridas também tivessem esse mesmo olhar. Mas aí nós precisamos ter a compreensão de que muitos não estão prontos, né? Perceber que muitos ainda não estão preparados para isso. Por mais que a gente já esteja dentro desse caminho, por mais que a gente já esteja dentro desse olhar, muitos ainda não estão prontos. Eu percebo muito isso, por exemplo, nas consultas. Às vezes, a mãe vem e faz uma sessão, faz uma consulta, às vezes uma constelação, como por exemplo, e diz, eu preciso trazer meu filho porque meu filho precisa disso e coisa e tal, e papapá. E eu falo para a mãe, ele está pronto para isso? Será que ele está preparado para isso? Será que ele tem entendimento já para isso? Não, ele tem e não sei o que, não sei o que. E, na verdade, às vezes é o nosso desejo sobre a pessoa. O que eu quero trazer com isso? Que hoje nós precisamos ter o sentimento de compaixão para com as pessoas. O que é o sentimento de compaixão? A gente mostra o caminho, a gente pode auxiliar a caminhada, mas quem vai fazer o caminho é a pessoa. Não faça pela pessoa. É isso que a espiritualidade quer ensinar aqui. Não faça pela pessoa. Porque a pessoa, ela tem que ter o mínimo esforço. O mínimo esforço de querer a ajuda. O mínimo esforço de querer se transformar. De querer se ajudar. Às vezes, é muito a nossa vontade. Né? Eu quero que a pessoa mude, eu quero que a pessoa olhe diferente para a vida. E aí eu te pergunto, ela quer? Ela realmente quer? Ela quer mudar? Você já perguntou para a pessoa se ela quer mudar? Ah, Dimas, mas se eu obrigar ela a ir, não sei o quê. Não adianta obrigar. Piora a situação. Você consegue transformar uma pessoa pelos teus atos? A partir do momento que a pessoa que convive com você percebe que você está diferente, a partir de caminhos que você tomou, que você muda suas posturas e que você se torna muito mais compassiva e tem muito mais compaixão dentro do teu ambiente,
dentro do teu lar, dentro do trabalho, seja onde for, a pessoa vai perceber essas mudanças. E a partir de então, ela pode ter o interesse e despertar o interesse na mudança. E perceber, nossa, o Dimas está diferente. O Dimas mudou. E a mudança do Dimas foi para melhor. Eu vou escutá-lo mais. Eu vou tê-lo como um exemplo. E isso pode acontecer. Tá? Então, nunca queiram mudar a pessoa. A pessoa muda por si só. Você pode ser, sim, a pessoa que pode mostrar o caminho, que pode dar uma direção, que pode auxiliar na caminhada, mas você não pode fazer por ela. E você não deve fazer por ela. Como eu falei para vocês em algumas aulas anteriores, há graus de evolução diferentes, há graus espirituais diferentes e há graus de consciências diferentes. Consciências que já estão mais avançadas e consciências que ainda estão menos avançadas. Eu conheço pessoas fabulosas que têm uma mediunidade linda, mas ainda não estão preparadas para usá-la, que ainda não conseguem usar. Pessoas que conseguem ver as coisas no espiritual de uma maneira fantástica, mas estão perdidas nas ilusões fantasiosas da sua mente, de que viaja para tal lugar, vai para tal lugar, que busca em tal lugar, que ajuda em tal lugar e coisa e tal. São fantasias da mente, que poderiam estar num patamar totalmente diferente, espiritualmente falando. Consciencialmente, podiam estar muito mais avançadas, mas estão enraigadas em coisas e processos negativos, em coisas e processos onde tudo são questões ao redor dela, que são magias, que é a espiritualidade, que não sei o quê. Vamos botar o pezinho na terra. Você vive na terra. Sai do espiritual. O espiritual chega até nós como algo que nos auxilia na caminhada. Tem gente que até uma dor de barriga é ataque espiritual. Gente, a que ponto? Calma, não é tanto assim. Vamos criar consciência que nós estamos na Terra. Vamos criar consciência de que nós alimentamos muitas coisas também. Perceba quantas coisas existem na nossa mente, quantas coisas nós enfrentamos todos os dias. E quantas coisas nós trazemos para a nossa vida que são cargas emocionais. Tanto das coisas vividas até agora, como das cargas emocionais também, que chegam de outras vidas, de vidas passadas. Mas a gente precisa ter esse entendimento de que a gente está vivendo na Terra. A gente vive na Terra. A gente está aqui numa escola, aprendendo. Aprendendo a lidar com quem? Conosco mesmo. Com o nosso ser, com as nossas emoções. Tentando libertar a nossa alma, o nosso espírito, de conexões muito pesadas do passado. Mas para isso, criando novas experiências aqui na Terra. Tá? Pense nisso. Então, tem pessoas que a gente, sim, gostaria que tivessem junto com nós, sentado aqui ao nosso lado, acompanhando as aulas junto comigo. Mas tenha a compaixão e a compreensão de que essas pessoas ainda não estão prontas para isso. Ai, Dimas, mas não pode ser tarde demais no futuro? É de cada um. Respeite.
Uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter com o ser humano é ter respeito. Convide, não deixe de convidar. Entendeu? Convide, não deixe de convidar. Um dia essa pessoa vai dizer, não, eu vou assistir aula contigo. Eu quero escutar o que esse louco aí está falando. Mas é da pessoa, não force. Tudo a seu tempo. Tá bom? E vamos então para o capítulo 40. Rumo ao campo. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneciam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhes confiara Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente. E concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu. Vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou. Utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes, com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior e mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei, igualmente, que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observara, até então, o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se, reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrara à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. E indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente escuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas.
Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer segmento e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como o núcleo de corpúsculos microscópios de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos uma nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias, Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo da carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio, mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que essa pertence exclusivamente ao homem espírito. Deus meu! Exclamou Vicente espantado. A que perigos está submetido o homem comum? A que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar esta realização. As ciências e as filosofias preparam o campo, entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber. Dar e receber, né? Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mister, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não podiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamento, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis, e quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana. Aniceto, contudo, não me deixou terminar, conhecendo de antemão minha pergunta natural,
cortou minha frase exclamando: sim, André. Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um homem só na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abandonando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha de sem tréguas, e que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Então, capítulo 40 nos fala um pouco dessa questão da cura da nossa alma, né? Então, de estarmos nesse processo de curarmos a nossa alma. Hoje nós sabemos, né? Os alunos que estudam comigo, que fazem curso comigo, a gente sabe que nós somos hoje 100% culpados por todas as questões que nos acometem. Dentro da saúde física, dentro da saúde espiritual, emocional, mental. Temos um primeiro corpo que se chama corpo mental, onde nós criamos muitas coisas. Criamos formas mentais, criamos coisas monstruosas, digamos assim. Temos um segundo corpo que se chama um corpo emocional, onde as nossas emoções fazem dessas criações mentais criarem verdadeiros sentimentos doentios, sentimentos negativos, dores emocionais negras, digamos assim, escuras, para assim se manifestar no nosso espírito, para então se manifestar na carne. Hoje nós sabemos que a maioria das nossas doenças são manifestações dos nossos corpos mais sutis, do nosso pensamento, das nossas emoções, para então passar para o nosso espiritual e assim então atingir a carne. Então, muitas coisas que hoje você está sentindo, que hoje você sente no seu corpo físico, são dores psicoemocionais. A espiritualidade já nos fala há muito tempo que nós somos os curadores da nova era, né? Então, quando a gente entra para esse olhar mais unificado, digamos assim, né? Mais, não unificado, mas expansivo, digamos, onde nós englobamos a ciência e a religião, né? A medicina, a ciência e a religião numa coisa só, nós conseguimos perceber as verdadeiras curas que nós podemos desenvolver, as curas que Jesus fazia. E Jesus já nos falava que nós somos tão capazes de curar como Ele também curou. E por que nós não conseguimos? Porque nos falta a fé. O que é a fé? É acreditar, é ter confiança. Se nós colocarmos em nossa mente que a gente tem a capacidade da cura, que nós conseguimos nos curar, nós vamos nos curar. Porque nós precisamos mudar uma capacidade mental nossa, uma crença mental de que nós estamos aqui na Terra para sofrer. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para ser feliz. Eu estou aqui para ser feliz, você está aqui para ser feliz. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós não estamos aqui para apanhar, nós não estamos aqui para viver chorando, para termos dores. As dores, se nos surgem, são expurgativas. As dores que nos surgem são reflexos dos nossos pensamentos, são reflexos das nossas emoções. Quantas mágoas você está guardando? Quanta raiva você está sentindo?
Quantos outros pensamentos talvez estão ali ao redor da tua cabeça nesse instante? Impedindo que você consiga, pelas tuas sombras mentais, ver a luz do sol. Quantas pessoas chegam para mim em consulta dizendo assim, Dimas, eu preciso de um rumo na minha vida, eu não estou conseguindo um rumo. Por que essa pessoa não consegue um rumo? Porque ela não consegue observar a ela mesma. Porque ela quer tantas coisas ao mesmo tempo que ela não consegue ver a ela. Sendo que a pessoa mais importante é ela. Não as coisas que ela quer atingir, mas o foco é ela. Essa pessoa, e se você se encontra dentro desse processo, eu digo para você, você só vai encontrar o teu rumo a partir do momento que você se ver. A partir do momento que você se enxergar. Enquanto que você não conseguir se olhar por inteiro, você não vai alcançar o teu rumo, você não vai alcançar teus objetivos. Desculpa te falar isso. Mas quem é a pessoa que vai alcançar o objetivo? Se você ainda não reconhece você mesmo. Se você ainda não consegue ver a você mesmo. Então, tem coisas na vida que a gente deseja muito. Que a gente quer muito. E aí eu digo para você, você está pronto para isso? Você tem merecimento para isso? Querer a gente quer muita coisa. Eu quero muita coisa. E às vezes eu me pergunto, será que eu tenho merecimento para isso? Ah, eu tenho merecimento para isso, eu fiz isso. Será que eu estou pronto para lidar com isso? Ah, eu quero muito dinheiro na minha vida. E se o dinheiro te fizer abundante na tua vida nesse instante, será que você vai saber lidar com isso? Ah, eu vou saber lidar. Daqui a 2 meses você nem me vê mais nas lives, se esquece de toda a família e simplesmente vai viver a tua vida e que se dane o resto. Esse é o aprendizado. Então, às vezes, nós temos situações na nossa vida que nos custam a chegar, não porque às vezes nós não temos merecimento, ou talvez porque a gente talvez ainda precisa sofrer, mas é porque a gente precisa dar valor ao ensinamento. A espiritualidade nos testa a todo momento. Às vezes nós dizemos assim, eu não tenho mais raiva. Ela vai te testar. Eu sou uma pessoa totalmente paciente. Ela vai te testar para ver se você realmente está pronto. Sabe aquela oração? Deus, por favor, me dá paciência. E cada vez Deus me dá momentos de impaciência. Então, para você ter paciência, você precisa de momentos de impaciência. Para você trabalhar a sua paciência. Até que você perceba que os momentos impacientes não existem mais. Mas eles deixam de existir, Dimas? Não. Eles continuam existindo, mas você chegou a um grau que você não os percebe mais. E perceba quantas coisas que você reclamava e que de repente você viu assim, nossa, nunca mais aconteceu isso. Não é que nunca mais aconteceu, continua acontecendo, mas você já superou isso. Entende como funciona? Sabe aquela raivazinha daquela pessoa? Não é que essa pessoa não te incomoda mais, ela continua te incomodando, mas aquilo não importa mais para você, porque você já superou isso. Você já libertou ela, você já curou ela dentro de você. Precisamos aprender a curar a nossa alma. Medicina do futuro, curar a alma. Só seremos pessoas completamente únicas, inteiras, em espírito, em matéria, em emoção e em mente, a partir do momento que nós curarmos esse corpo por inteiro. Mas eu nunca vou conseguir. Se você já vai com esse pensamento negativo, o teu primeiro corpo mental. Está onde? No negativo.
A gente cai, a gente tem quedas, a gente desliza, a gente tomba, mas a gente aprende. E cada deslize é um aprendizado. E a gente vai se fortalecendo e vai crescendo e vai se tornando melhor. Eu vou criar um programa que vai se chamar Cura da Alma. Ou Cura da Alma ou Me Curar de Mim. Eu acredito que eu vou usar ainda o nome de Me Curar de Mim. Que é justamente em 10 encontros, né, de você olhar para dentro de você se curar de você se ver, de você se trabalhar, de você se perceber, de você se curar de você mesmo. E a gente precisa se curar de nós mesmos, dos nossos pensamentos negativos, das faltas de segurança, dos medos e de tantas outras coisas que ainda assombram os nossos pensamentos, digamos assim. Nos livrarmos, nos curarmos de tudo aquilo que ainda nos prende no umbral da existência dos nossos fantasmas. Eu não quero ver vocês no umbral. E eu também não quero estar no umbral. Então, a gente tem tempo ainda de trabalhar tudo isso. A gente tem tempo ainda de consertar tudo isso. Pense nisso. E vamos fazer uma semana nova, uma semana diferente, refletindo sobre todas essas questões, refletindo sobre todos esses pontos. Pensando todos os dias o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer de melhor. Não queira fazer, falo isso sempre para você, não queira fazer tudo de uma vez, faça pequenos movimentos, faça uma coisa de cada vez. Que é nas pequenas coisas que a gente vai movimentando, a gente vai conseguindo trazer grandes transformações. Mas faça. Não deixe de fazer. O mínimo esforço. Trabalhe o mínimo esforço. E você vai ver as transformações que vão acontecendo. Já de manhã cedo ao acordar, de ver a sua família, abraçar a sua família, falar o quanto ama, quando vai para o trabalho, ter gentilezas no trabalho, ter gentileza também no caminho para o seu trabalho, ter compaixão, ter empatia, fazer ao outro o que o outro gostaria que fizesse por você. Não se deixe levar pelas energias negativas da rua, não esqueça isso. Não se deixe levar pela raiva de estar sentado dentro do teu carro e de ver um trânsito engarrafado, as pessoas passando na tua frente. Tudo há um porquê. Tá bom? Vamos fazer essa semana diferente, vamos fazer uma semana produtiva, uma semana de cura para nós mesmos, tá? A hora que eu tiver o meu programa do Curar de Mim pronto, eu aviso vocês. Vai ser bem legal, vai ser algo muito diferente para você fazer em casa, para você ter esses exercícios diários em casa para você fazer, tá? Mas comece hoje mesmo a mudar, a pensar diferente em algumas coisas. Já falei para vocês em outras aulas, comece a enumerar pequenos pontos que você ainda percebe que você é falho e comece a arrumar esses pontos, consertar esses pontos. É bem importante isso. Tá bom? Já me estendi demais. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado mesmo de coração por você ter estado comigo. Não esquece de deixar o teu like aí, né? Que me ajuda muito. Não me canso de falar isso para você. Quanto mais like você der, mais pessoas vão chegar a esse conteúdo, mais pessoas vão estar dentro desse processo.
e mais pessoas vão entrar nessa condição de cura, nessa condição de busca de consciência, digamos assim. Tá bom? Um beijo no coração enorme de vocês e que façamos uma semana de muita paz, de muita tranquilidade para a nossa vida. Tá bom? Até a próxima terça-feira.